Nós andamos durante este ano, desde janeiro, com um tema, aprendendo a discernir. Só tivemos um mês que nós não fizemos, com a introdução. Essa é a 11ª abordagem sobre a escola do discernimento. Alguém me pediu para fazer um livreto desses estudos, porque o discernimento é mais importante do que a gente pode imaginar. Eu sou muito suscetível ao engano. E eu preciso da graça de Deus para poder discernir. Então nós vamos aqui entrar neste último estudo sobre o discernimento. E o texto do Salmo 19, verso 12 diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Pai, nós pedimos que pelo Teu Espírito, Tu fales a nós pela Tua Palavra, e que Jesus Cristo seja glorificado. No nome dEle é que nós te pedimos. Amém. Saber discernir é fundamental para saber escolher. Sem discernimento não há possibilidade de crescimento espiritual. Como temos visto nesses estudos, é mais útil ter discernimento do que ter cultura. Uma pessoa cheia de conhecimento, mas desprovida da capacidade para discernir a religião do Evangelho, é uma tragédia. Saber o autêntico do falso. Eu falei para um grupo de pastores essa semana aqui, que está fazendo um mestrado no Filadélfia, e nós estávamos falando com eles exatamente sobre a questão do autêntico. Como é difícil você, hoje, numa loja, saber que é de marca, é da marca mesmo aquilo que está sendo vendido. A Louis Vuitton, que é uma fabricante de bolsas femininas de alta grife, já não se preocupa mais para dizer qual é a falsa ou a verdadeira, porque o mercado se tornou impossível de você saber. E na vida espiritual, você saber o que é evangelho do que é religião, é uma coisa muito difícil, porque tem muita mistura. Eu estava comentando com eles que existe um chamado vinho de Buenos Aires. O que é o vinho de Buenos Aires? Buenos Aires não produz vinho. Mas antigamente, antes do tempo do embotelhamento, do colocar o vinho na garrafa, o vinho vinha de Mendonça, que é uma região produtora de vinho, nos tonéis, nos barris. E esses trens que traziam o vinho, eles paravam em certas cidades, como Rosário e outras cidades que eles vinham. E quando eles chegavam naqueles locais, as pessoas se acercavam do maquinista e diziam: você tem vinho aí? E o maquinista dizia: sim, eu tenho vinho. Então ele abria a barrica e tirava 10 para um, 5 para outro, tal. Quando ele tirava uns 30, 40 litros, né, ele fechava, jogava água. E o vinho de Buenos Aires é um vinho batizado. Ele não era um vinho legítimo,
Era vinho, mas era um vinho aguado. E é isto que muitas vezes nós fazemos. Não é o evangelho, é um negócio aguado. É vinho de Buenos Aires. Há muita gente na igreja que pensa, humanismo é o mesmo que cristianismo. Isso é o cúmulo da ignorância espiritual. Para o sábio Paul Kurtz, o humanismo não pode, em nenhum sentido razoável, ser considerado por alguém que ainda creia em Deus. Não é humanismo, não é cristianismo. O cristianismo nos faz humanos, mas não humanistas. Protágoras de Abdera, na Trácia, foi o sofista que cunhou uma frase que tem mantido por séculos a tese clássica: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Tudo o que ele quis dizer foi: o homem é a régua que mede tudo, e tudo só pode ser avaliado por ele. Se não passar pelo crivo da minha mente, que eu saiba explicar, que eu saiba dar a definição, então, isto não, passando pela minha mente, eu não posso dizer. Um dos pontos mais difíceis é o ponto da ressurreição, porque até que ressuscitação nós aceitamos, mas a ressurreição nós não temos condições de explicar. A ressuscitação, nós temos um cara aqui na igreja que teve ressuscitação. Ele foi considerado morto. Ele foi colocado no necrotério. E ele levantou e saiu. Ninguém sabe se morreu ou não morreu. Não sei se ele morreu, mas houve ressuscitação. Tinha um médico aqui na nossa comunidade, hoje ele é meu vizinho, e ele contou-me que uma vez chegou uma senhora e disse para ele o seguinte: doutor, eu vou ser operada pelo senhor, mas tenha cuidado porque uma vez eu já morri. E ele disse: como assim? Ela disse: eu tenho o caixão, eu tenho a coroa, as coroas lá, as faixas, os negócios, tenho o atestado de óbito, eu estava fazendo uma cirurgia e eu morri na mesa cirúrgica e eu fui levada para velório, passei a noite toda no velório e no dia de enterrar-me tinha um bêbado que foi para o velório e o bêbado começou a dizer: a mulher está viva. E ninguém acredita em palavras de bêbado. E ele começou a dizer: a mulher está viva. E foram levando ela para o cemitério, e quando chegaram lá, ele disse: não enterra que a mulher está viva. E levantaram tiraram aquela tampinha que tem onde tem o vidro, e estava cheio de bafo. E aí tiraram a mulher, e a mulher estava viva. Então ela disse para o doutor: doutor, cuidado, porque uma vez eu já morri. Se morreu ou não morreu, até ressuscitação, porque ressuscitação não é a mesma coisa que ressurreição. Ressuscitação é um sujeito que esteve vivo, morreu e volta a viver a mesma vida que ele viveu antes. Ressurreição é um sujeito que estava vivo, morreu e tem uma vida que ele não tinha antes. Esse Jesus foi o primogênito da ressurreição. Essa não cabe na cabeça de ninguém.
Isso é só o mistério da fé que pode fazer isto. Isso não passa no crivo do humanismo. Isso só passa no crivo do cristianismo. O humanismo propõe ao homem ser como Deus, destronando o próprio Deus do seu trono. Esta é a velha proposta da serpente. Quando o ser humano se basta, Deus é descartado. Porém, como disse Richard Cecil, constrói coisa muito pobre quem constrói abaixo dos céus. Ou seja, desconsiderar a Deus é suicídio intelectual e arrogância moral. Não confiar e depender em Deus. O erro mais terrível do ser humano é achar que ele se basta. Mas quem pode discernir os próprios erros? Quem de fato se acha bastante, tendo a morte como seu limite? Mesmo assim, a soberba é a nossa conselheira astuta. Por isso o salmista suplica no versículo 13 deste mesmo Salmo 19: também da soberba guarda o teu servo, e que ela nunca me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Alguns anos atrás eu fui convidado para fazer um casamento na Turquia. Desses casamentos muito bonitos, muita pompa. E Deus me deu a graça de pregar o Evangelho naquela oportunidade. O Evangelho tem que ser pregado a tempo e fora de tempo. E depois de ter anunciado as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, um dos padrinhos se aproximou de mim e disse: eu sou ateu, mas eu fiquei impressionado com o que você disse hoje aqui. E eu, segurando na mão dele, continuei segurando, eu disse: você é um grande mentiroso, porque não existe ateu, existe seres que creem num Deus muito pequeno, e o seu Deus é diminuto, porque é você mesmo. E desceram 2 rios dos seus olhos, e ele quis soltar a mão da minha, e eu segurei, e ele com a outra mão limpou os olhos e disse: depois a gente conversa. Não existe ateu, gente. Pode existir à toa, mas ateu não. Existe quem crê num Deus, um Deus pequenininho como a própria pessoa, ou nos deuses feitos à imagem do homem. Isto é fruto da soberba. E nós precisamos saber que essa soberba está em nós, desde o jardim do Éden. Ela corre pelas nossas veias. Deus tornou-se um homem para destronar o humanismo que pretende fazer do homem Deus. Jesus era Deus encarnado, desencarnando a pretensão do homem de ser como Deus. A cruz foi o patíbulo que sacrificou esta arrogância pelos tronos. Como dizia Thomas Brooks, as doutrinas humanas não contêm poder para humilhar, e destituídas de humildade, não podem trazer libertação para a soberba do pecado. Como eu sou arrogante,
até mesmo quando me posto como humilde. E aí é onde há maior perigo da arrogância. É a arrogância da humildade. Quando a gente acha que não é tão soberbo assim. Eu tenho tanto medo dos meus pecados bons. Os meus pecados maus, esses são mais fáceis de serem vistos. O humanismo entrou na igreja não através destes pecados sórdidos, sujos, fétidos, mas dos pecados nobres. O maior perigo não está na prostituição carnal, embora isso seja terrível. O grande risco da santidade é a altivez de espírito no adultério idólatra do egoísmo. Creio que o maior risco que enfrentamos na igreja são os humanistas travestidos de cristãos. Homens justos, mas não justificados. Deixa eu botar um exemplo aqui. Meu pai foi um homem justo, que viveu dentro da sua justiça por muitos anos. Mas aos 82 anos, lá na casa do irmão Joaquim Scarpim e da Cidinha, enquanto o pastor Abu Chaim fazia um estudo sobre a justificação pela graça, eu vi meu pai chorar pela primeira vez e fazer uma oração arrependendo-se da sua justiça. Ele viveu mais 5 anos, um homem totalmente diferente. Ele foi grau 33 da maçonaria. Ele abdicou tudo aquilo por causa da justiça de Jesus Cristo. Eu agora estive em Montevidéu e fui visitar a Cidade Velha na no domingo de manhã. Segunda eu já voltei. No domingo de manhã nós fomos visitar a Cidade Velha, que foi construída toda ela sob os padrões da maçonaria. E eu fui ver todos os ritos, tanto o rito escocês, quanto o rito de York, quanto o rito franco-maçônico, nos traços da arquitetura. E eles estão na arquitetura da Igreja Católica, estão na arquitetura da Igreja Protestante, eles estão na arquitetura de muitos sistemas. A gente começa a aprender como é que isto influenciou através da igreja de Sardes e da igreja de Filadélfia. A sinagoga de Satanás, ou a escola do humanismo, fez parte de 2 igrejas no Apocalipse que não tiveram repreensões. É a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia. As doutrinas de demônios não vêm de feitiçaria. Feitiçaria, gente, é obra da carne. Feitiçaria não é obra do diabo, não. Feitiçaria são os poderes latentes da alma. São obras do humanismo. Estas são obras da carne. E da nobreza e arrogância. Mas de nobreza e arrogância. Os pecados declarados nobres são insuspeitos. A justiça própria é vista como uma qualidade e nunca como um defeito. Meus irmãos, o maior perigo é a hipocrisia quando se é santo apenas na vitrine. Ninguém vê meu coração, só vê meus atos. Mas Deus vê meu coração. Por isso Ele não dá crédito nos meus atos. Já vimos nesses estudos que o técnico do humanismo é Satanás. Jesus foi suficientemente claro ao dizer a Pedro estas palavras que estão registradas em Mateus 16, 23. Arreda, Satanás,
Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Deus ama os homens e quer libertá-los da soberba. Satanás só se importa com os homens para incitá-los a serem como Deus. É uma questão de rebelião. Por trás da nossa soberba estão os nossos títulos, o nosso conhecimento, o nosso poder econômico, a nossa justiça, querendo nos elevar e nos tornar independentes de Deus. Pedro, que foi instrumento de Deus para dizer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, poucos versículos depois ele queria impedir Jesus de ir para a cruz. Que é esse texto que mostra, e Jesus diz: arreda-te, Satanás. Ele não disse arreda Pedro. Era Pedro que falava, mas Jesus não disse arreda Pedro. Ele disse arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Porque quando Pedro disse tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E agora ele diz: tu és para mim pedra de tropeço. Tudo aquilo que minimiza o sacrifício de Jesus Cristo, ou diminui o valor da pessoa e da obra de Cristo, é maligno, é satânico. O humanismo está voltado para os valores do homem, sem a dependência de Deus. Segundo L. Nelson Bell, os cristãos precisam reconhecer o fato solene de que o humanismo não é um aliado na busca de um mundo melhor para viver. É sim um inimigo mortal, pois é uma religião sem Deus, sem esperança neste mundo e no próximo. O humanismo é uma religião sem o Deus da criação, mas com o Deus criado e prepotente, definindo o que deve ser. O ser humano deificado é um deusinho déspota e arrogante, que faz da moral correta o seu padrão de aceitação, embora o que vale é a pura ilusão e ilusória aparência. A velha hipocrisia patrocina todo na religião humanista. É só aparência, só aquilo que fica do lado de fora. Alguém já disse que o humanismo e o cristianismo têm algumas coisas válidas em comum. A bondade, por exemplo. Só que no humanismo a bondade é aparente e se propagandeia, enquanto na legítima fé cristã ela é autêntica e sem qualquer necessidade de se exibir. Uma mão dá a esmola e a outra não sabe. Não existe relatório, só realidade. Quando você dá uma esmola e conta, tem alguma coisa que você quer que o outro saiba, para ter apreciação. Agora, quando você dá e sai de cena, você não se importa se recebeu ou não. Quando um ser humano, pela graça do Pai, ganha a revelação de sua comorte juntamente com Cristo, seu modo de viver agora é a vida de Cristo, coletivamente voltado para a glória de Abba. Não existe cristão desmembrado do corpo de Cristo, nem snob. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus não disse, tu és a luz do mundo,
mas vós sois a luz do mundo. Há uma única luz que é Cristo, brilhando coletivamente em várias velas, onde alguém não é superior a ninguém. A única luz irradiada por muitos cristãos faz com que se vejam as boas obras e ao mesmo tempo se possa glorificar aquele que as preparou para que andássemos nelas. As boas obras do humanismo são sustentadas pela pessoa que faz. As obras do cristianismo são preparadas por Deus para que nós andemos nelas. E não é esforço de ter feito, nem propaganda para ser dada. O candelabro, ele tem 7 velas, 7 luzes, 7 pontos que saíam luz. Esse candelabro representa a iluminação da verdade de Deus por todas as Escrituras e por toda a história do povo de Deus. Essa luz, ela é uma só. A intensidade aumenta quando você acende mais velas, mas se eu acendo uma luz, acendo 2, é a mesma luz, mais intensa por causa da quantidade, mas é a mesma luz. Eu não sou a luz, nós somos a luz, vós sois a luz, porque a luz de Cristo vai irradiar em nós e através de nós. Cristão sem fruto é falso, mas o cristão que alardeia os seus frutos também é falso. A fé sem obras é morta, bem como aquela que propaga as suas obras para ser reconhecida pela plateia também é morta. O humanismo cristão se caracteriza pela exposição de suas obras, enquanto que o cristianismo humano pela frutificação saudável para a glória de Deus. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Eu vejo que igreja, ela é candelabro, tanto é que a revelação que Deus mostrou das igrejas no Apocalipse foi que ele andava entre os candelabros. Ele é a única luz que irradia através de cada um de nós, mas a nossa luz não é melhor do que a outra. Nós temos a mesma luz. Nós não somos ilustres separados um do outro. Nós somos um candelabro e a nossa luz não está competindo com a luz do outro. Eu não vou apagar a luz do outro para que a minha brilhe. Nós andamos juntos com uma mesma luz, é a luz de Cristo. E não estamos fazendo nada para tentar nos projetar e ser mais importantes um do que o outro. Um cristão faz o que faz como cristão pela graça, mas o humanista faz pelo muque. O cristão, neste caso, adora a Deus. O humanista se exibe e busca ser adorado, reconhecido, apreciado, aplaudido, o que você quiser. O cristão sai de cena e glorifica a Deus, enquanto o humanista entra em cena e requer a glória para si. O primeiro se prostra, quebrado. O segundo se promove, exaltado. Como é que a gente descobre que tem um pouco de soberba ainda? Quando a gente quer ser reconhecido pelo que fez. Por isso que a cruz tem que ser diuturna. Diuturna é de dia e de noite. Não é como a presidenta disse, diuturna e de noite também. Ela é a luz que brilha o tempo todo. E nós não temos que fazer outra coisa senão levar a cruz
O tempo todo, porque o tempo todo, enquanto habitarmos neste corpo, nessa natureza terrena, nós vamos enfrentar a luta da carne contra o espírito. Nós vamos enfrentar essa tendência de sermos reconhecidos. Isso é muito sutil e às vezes ela parece muito disfarçada, mas está ali. Outra característica diferente entre o humanismo e o cristão, ou o humanista e o cristão, é o uso da razão. O humanista insatisfeito tenta colocar Deus infinito dentro de sua razão finita, enquanto o cristão contente coloca a sua razão finita a serviço de Deus absoluto em adoração. Eu não sei explicar muita coisa, mas eu sei que Deus está por trás de tudo isso, no controle. Eu não vou explicar, nem vou tentar mexer nesse assunto. Eu me prostro para adorar esse Deus que tem todo o poder. Para o humanista, a fé é irracional, por isso ele a desconsidera. Para o cristão, a fé é sempre suprarracional, portanto, ele vive por ela. Como dizia Santo Agostinho, Deus não espera que lhe submetamos nossa fé sem o uso da razão, mas os próprios limites de nossa razão fazem da fé uma necessidade. A fé cristã não é irracional, ela é arracional ou suprarracional, ela está acima do que a razão explica. A fé que não provém da razão é duvidosa, mas a razão que não leva à fé deve ser temida, sustentava Campbell Morgan. Fé e razão nunca se repelem, ainda que a razão jamais possa explicar a fé, e essa não se limita aos perímetros de um cérebro genial. Nós vamos, dentro de poucos dias, acho que talvez até pouquinho antes do Natal, publicar um livro do Dr. John Lennox, que é o maior matemático hoje vivo no mundo, cristão, professor de Oxford. Ele está rebatendo as ideias de Stephen Hopkins. O título do livro é Deus e Stephen Hopkins, em que ele mostra que os argumentos deste grande cientista, eles caem pelos fundamentos. Este livro foi o livro que deu origem àquele filmezinho Deus Não Está Morto, em que aquele menino contesta um professor de uma universidade americana que tenta dizer que Deus está morto, que não existe mais a possibilidade, Deus acabou. Mas na verdade nós temos um Deus vivo que não vai se submeter aos caprichos dessas mentes brilhantes, mas que estão fora do descanso na suficiência dele. Uma das palavras lindas de Jesus foi assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste estas coisas aos pequeninos e humildes e a ocultaste aos sábios e entendidos. O irmão Antônio sempre quer me pegar com umas pegadinhas dele. E hoje de manhã ele já me pegou com uma. Ele sempre está fazendo. Ele disse: o pastor Glênio, o que Deus vê que nós não vemos? Eu fiquei pensando e disse: bem,
Deus não vê mais os meus pecados perdoados. Ele diz que ele não leva mais em conta isto. Mas ele dava, é uma pegadinha, que o irmão Antônio, ele é cheio de pegadinhas. Ele disse, não é só isso não. Eu estou olhando para você e vejo um homem semelhante a mim, e Deus não vê ninguém semelhante a ele. Eu digo, é isso mesmo. Nós vemos, mas Deus não vê. Eu olho para você, Mauri, e vejo um homem semelhante a mim, mas Deus não vê nenhum Deus semelhante a ele. Esse Deus, ele é único, e ele não vai entrar nos caprichos de mentes entaladas e soberbas e arrogantes como a nossa. C. Colton dizia com propriedade milimétrica, aquele que deseja crer apenas no que pode compreender totalmente, deve ter um cérebro muito pequeno, muito grande, ou um credo muito pequeno. Vou ver se eu digo de novo. Aquele que deseja crer apenas no que pode compreender totalmente, deve ter um cérebro muito grande, ou um credo muito pequeno. Tanto a razão limitada como os sentimentos volúveis não podem servir de pano de fundo da verdadeira experiência espiritual de fé. Os humanistas na igreja usam quase sempre a emoção como se fosse fé, e com isso confundem a comoção com a confiança. Muitas vezes a gente tem uns cultos que são verdadeiros arrombas, muito emotivos. Estava conversando com uma pessoa que está fazendo mestrado em teologia, e ela disse assim, ei pastor, eu até frequentei lá um pouco a igreja batista, quando eu vim lá do Nordeste, mas o senhor sabe, eu sou muito emotiva, muito emocional, e vocês têm um culto muito parado, e eu gosto de efervescência. Deus te abençoe, minha filha. Eu espero que você goze muito dessas efervescências. E acho que isso não é tão importante. Deixa eu dizer uma coisa, para mim é assim, existem três realidades: a palavra de Deus, a fé e a emoção. A palavra de Deus é o carro-chefe, a fé é o que vem atrás e a emoção pode vir atrás, grudada na fé. Vamos aqui imaginar um muro. Vamos imaginar um muro. Aqui em cima deste muro vai a palavra de Deus. Atrás vem a fé e atrás vem a emoção. E os dois estão olhando. A palavra de Deus está andando em cima do muro, a fé vem andando olhando a palavra de Deus, e a emoção vem andando olhando para a fé. No momento em que a fé olha para trás para ver a emoção, ela cai do muro. Essa ilustração foi feita por Hannah Whitall Smith no livro dela, O Segredo de Deus para a Felicidade. Quando você tira os olhos da palavra de Deus, então que você tem a sua emoção, mas a sua emoção não determina a fé. Quem determina a fé é a palavra de Deus. Nós andamos olhando na palavra de Deus, nós olhamos para Cristo, que é o Verbo que se encarnou. Ele é o autor e ele é o executivo da fé. Não existe fé fora de Cristo. Ele é o autor.
E não existe uma fé que se propaga ou se propõe a caminhar sem Cristo. Não há possibilidade. Há um texto sobre emoção que é muito esclarecedor, falando da crise de Esaú. Vamos ler Hebreus capítulo 12, verso 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Lágrima não é sinal de arrependimento, nem emoção é sinal de fé. Certamente essa emoção não autentica a fé. Se eu não tiver nada, nenhuma emoção, mas tiver a palavra de Deus, eu posso andar para sempre. Tem um filme que eu sugiro para vocês verem, se não já viram, e se viram, pode ver outra vez, chama-se O Livro de Eli. Não sei se vocês já viram esse livro, esse filme, O Livro de Eli. Se não viram, vejam outra vez. Mas tem um ponto naquele filme que muita gente não percebe. Numa ponte, um número 14, 2.6. 14, 2.6. Agora você que tem a cultura cristã, sai procurando. Aí você vai para João 14, 2.6. O que diz João 14, 2.6? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aquele homem era um cego, assim como nós somos cegos. Quem crê não enxerga, quem crê, crê. Quem enxerga não crê. Quem crê não vê pela vista, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. As coisas que se esperam é a prova dos fatos que não se veem. Eu não vejo, eu creio. Agora, quando eu creio, eu vejo. O verbo miel, o verbo grego miel, que dá origem a míope, é o verbo que dá origem a místico. O místico é aquele que anda sem ver, vendo. Vendo como? Vendo o que a palavra de Deus diz. E ele vai andando, pela fé. Ele vai andando. Então, não é a emoção que dirige a nossa vida. Há um momento lá na viagem que o Eli, ele pega o seu iPod, já velho, porque é uma viagem depois da Terceira Guerra Mundial, e ele para numa encruzilhada, cheira o vento, porque nós temos que andar pelo Espírito Santo, e a representação do Espírito Santo é o vento. Ninguém sabe de onde vem, ele cheira o vento, ele procura e não tem mais rumo. Qual é o rumo que ele tem? O rumo é seguir em frente, naquele caminho ali. O rumo é o ocidente.
O Ocidente é o rumo da morte, é onde o sol. Ele caminhava do Oriente para o Ocidente. Esse filme é muito rico. O Denzel Washington, ele é um cristão e ele teve uma influência muito grande ao fazer esse filme. E o Ocidente é o lugar da morte. Eles ficaram com o livro em braille e o artista tinha o livro encarnado. Ele vivia o livro, ele teve a Bíblia voltada para dentro dele. Então ele, depois, ao morrendo, ele ia ditando e o livro foi recopiado, porque a única Bíblia que o mundo vai ler, inicialmente, são aquelas feitas em pele humana, encadernadas em pele humana. Vão ser vistas através destes vasos imperfeitos. As lágrimas de Esaú não foram suficientes para que desfrutasse do verdadeiro arrependimento, do mesmo modo que a emoção não é atestado fiel de autêntica fé. Por outro lado, precisamos sempre observar que a fé não precisa de prova e que os milagres não produzem fé. Eles podem ser produtos da fé, mas não servem para produzir fé. Deixa eu dizer aqui um pouquinho. Milagre não serve para a fé. A fé produz milagres, mas os milagres não produzem fé. Só quem produz fé é a palavra de Deus. Eu estava em Maringá, na casa de um irmão pregando numa igreja batista lá, há alguns anos atrás. E esse irmão muito querido disse: pastor, ali na praça tem um homem que está fazendo milagres. O pessoal está gente à beça lá. Vamos lá ver? Eu digo, vamos. E nós tínhamos sido depois do almoço. Eu tinha tirado o sapato, estava com um chinelo que ele tinha me emprestado lá. Digo, deixa eu calçar. Não, vamos embora de chinelo mesmo. Aí eu saí com ele ali, baixando, andando. Quando eu cheguei no meio do quarteirão, o Espírito do Senhor me falou ao coração: o que você vai fazer lá? Eu disse: eu vou ver o homem que faz milagre. E ele disse: não, filho, você vai me conhecer pela palavra. Eu já lhe chamei para um propósito, você me conhecer pela palavra. Eu disse: irmão, o senhor pode ir, eu vou voltar. Ele disse: é por causa do chinelo, pastor? Eu digo: não, é por causa do chinelo sim, mas foi na traseira aqui, que ele me deu uma corrigida, eu vou voltar para casa. Eu vou ficar quietinho. Eu não vou mais atrás desse negócio, não. Não quero ver milagre. Milagre não gera fé. Jesus fez muitos milagres em Jerusalém. Muitos. A Bíblia diz, e muitos creram no seu nome, mas Jesus não se confiava a eles, porque sabia o que era a natureza humana. Porque quem crê a partir do milagre, ele não crê, ele constata. Você vê que quando Tomé disse assim: se eu não enfiar o dedo no buraco, nos buracos, e não enfiar a mão no lado, de modo nenhum crerei. Quando Jesus se aproxima dele e diz assim: vem Tomé, enfia o dedo. E ele disse: Senhor meu e Deus meu, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aquele momento, Tomé não estava crendo, ele estava constatando um fato. Estava fazendo ciência e não fé. Eu não preciso de milagre para crer, eu preciso da palavra de Deus. Volto a martelar: a soberba é difícil de ser percebida. Muitas vezes, e até com sinceridade, estamos pensando sobre a ótica cristã, mas movidos pelos desejos humanos. E é frequente observarmos o comportamento aparentemente cristão promovido por um estilo de humanismo domesticado. Contudo,
com as sutilezas da soberbia. A mais perigosa de todas as comparações entre o humanismo e o cristianismo é a humildade. Muitos humanistas até se desestimam em público, mas nos bastidores se projetam, chamando a atenção para os seus feitos. Mas, lembre-se, quanto mais elevado estiver o homem na graça, menor ele será a seus próprios olhos, dizia Spurgeon. Portanto, vamos ler Romanos 12:16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ambição é miséria enfeitada, veneno secreto, praga oculta, executora do engano, mãe da hipocrisia, progenitora da inveja, o primeiro dos defeitos, ofensora da santidade e aquela que cega os corações, transformando medicamentos em doenças e remédios em males. Os lugares altos nunca deixam de ser incômodos e as coroas estão sempre repletas de espinhos, disse com muita sabedoria Thomas Brooks. Eu estive na igreja onde este homem foi pastor em Boston, uma igreja anglicana, bem no centro de Boston, na Copland Square, e me sentei ali durante um tempo, orando e olhando e pensando de Brooks para cá, como o mundo mudou e como o cristianismo foi arrastado para este campo do humanismo que tem cara de cristão, mas é vinho de Buenos Aires. Depois do espírito de discernimento, o que há de mais raro no mundo são os diamantes e as pérolas, dizia Jean de La Brie. E eu insisto, se alguém não nos enganar, a culpa é de fato nossa e bem nossa. Colossenses 2:4. Assim digo que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Lembre-se disto: o enganado é tão culpado do seu engano como o enganador. Portanto, não se deixe enganar, nem engane ninguém. Aqui nós terminamos este caminhado de discernimento. Saber discernir é melhor do que todo conhecimento que você tiver nesse mundo. Que Deus, pela sua graça, nos mantenha com os olhos postos em Jesus. E aí você não vai ser enganado por ninguém, não vai enganar ninguém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.